minha saudação a todos vocês que estão conosco aqui na nossa TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha. Entra no ar a partir de agora a entrevista do dia, o telejornalismo local, os assuntos do momento, na pauta, na roda de conversa, enfim, no nosso comentário aqui na programação. A TV Serra nos canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha, e depois também pelas redes sociais. Tem Facebook, tem YouTube, tem o Instagram e tem o nosso site também, www.tvserra.tv. Você tem a oportunidade de acompanhar os conteúdos do dia e também o streaming com a programação 24 horas. O que rola nos canais da NET está na rede mundial de computadores, na internet. Então a gente faz tudo para estar junto de você. Peço a licença durante o período do vídeo para a retirada da máscara, mas reforçando de que nós não podemos ainda abandonar os protocolos sanitários. Nós estamos ainda com alto grau de contágio da Covid-19. O bom da história é que os novos contagiados estão com sintomas bem mais leves, com hospitalizações bem menores. Então, muito cuidado ainda, vamos tendo as nossas atitudes. Recebo hoje aqui nos estúdios da TV Serra para o nosso bate-papo a deputada estadual de Farroupilha pelo Republicanos, a deputada Fran Somense, é a nossa convidada. A deputada tem estado envolvida com muitos assuntos de interesse da comunidade e também da região. A deputada já concluiu 3 anos de mandato consecutivos na Assembleia Legislativa do Estado, e aqui no bate-papo de hoje nós vamos prestar um pouco de contas do que foi feito, claro, mais relevante nesse período de 3 anos na condição de deputada estadual aqui de Farroupilha. E olha que só em 3 anos, a deputada teve uma participação direta para Farroupilha, sobretudo na questão da saúde, na vinda para cá de mais de 20 milhões de reais. O número impacta. Nós vamos daqui a pouco ampliar tudo isso. Deputada, uma alegria recebê-la aqui nos estúdios. Deputada que recentemente voltou de Brasília também. Bem-vinda, fique à vontade se quiseres retirar a máscara e sentires a segurança. Prazer recebê-la, revê-la, deputada, tudo bem? Tudo bom, Leandro? Então peço licença para tirar a máscara. A gente está seguindo os protocolos com distanciamento adequado. Ainda precisamos ter nossos cuidados, e eu sempre digo e não canso de repetir que são as nossas atitudes, a minha atitude como cidadã, de responsabilidade para que a gente preserve a vida do outro. Então, acho bem importante cada um fazer a sua parte e agradecer. Agradecer a oportunidade da gente estar aqui contando um pouco do nosso trabalho. Já se passaram 3 anos, 3 anos, né? 1º de fevereiro de 2019. Isso aí, 2019. Para nós, Leandro, e não canso de falar, um aprendizado gigante, Eu diria que talvez uma faculdade em cada ano de experiência na Assembleia Legislativa, mas aqui agradecer primeiramente a oportunidade que eu tive, com a população que acreditou no meu trabalho e que me deu esse voto de confiança, e a gente prestar contas e contar um pouquinho de tudo que a gente tem lutado, porque muitas vezes as nossas lutas, elas não são vitoriosas, A gente busca muita coisa. Tem muitas vitórias, mas tem muitas derrotas também. Tem decepções, nesse andar da carruagem, muitas vezes a gente não compreende alguns assuntos. Mas eu acho que a gente está aqui para falar de coisas boas que muitas vezes não chega na população, não chega no cidadão o que o deputado está fazendo. E eu acho que é de dever nosso, temos obrigação de contar um pouquinho do nosso trabalho. Então, com certeza. Obrigada. Bom, são 3 anos já de mandato consecutivo, deputada? E uma prestação de contas, tem um material que está sendo preparado também, que espelha muito bem todo esse trabalho. Mas eu tenho certeza, não cheguei a ver esse material, que o cerne, o centro de tudo isso tem sido a saúde, até porque a deputada tem uma ligação muito forte com a saúde. Vivemos um período de pandemia também. A saúde foi a sua menina dos olhos durante esse período? Perfeito. Eu acho que a gente sempre tem que ter prioridade na nossa vida. E um dia eu estava ouvindo
um grande nome, né, na televisão, e ele disse que quando a gente fala em prioridades, nós não temos prioridade. E eu acho que está certo. Então, dentro do nosso mandato, a nossa prioridade foi e é saúde. Saúde por quê? Saúde porque eu entendo que, partindo de cada cidadão, tendo, né, a dimensão e a importância de ter saúde dentro da sua família, e a gente fala isso com experiências em famílias que às vezes tem um familiar passando por um câncer ou por um outro tipo de doença. Agora, o próprio Covid, né, acometeu tantas famílias, levou tantas vidas próximas da gente. Então, quando a gente diz que dentro da nossa família a gente tem um ambiente saudável, e saudável quer dizer em saúde, tudo é diferente, as coisas fluem. Né? O trabalho é mais leve, eu sair buscar o meu ganha-pão é diferente, eu ter outros objetivos é diferente. Quando a gente tem um problema dentro da nossa família de saúde, ele se torna prioridade e o resto a gente deixa para depois e tá certo. Então, por isso que dentro do nosso mandato, vendo tudo que se tem de angústia em todas as áreas, seja nas nossas rodovias, seja no esporte, seja na educação, seja na cultura, seja na nossa segurança pública, saúde é prioridade. Então, a gente sempre deu uma atenção especial à saúde, temos uma conversa e um diálogo muito aberto com a Secretaria de Saúde do Estado, onde levamos sugestões, demandas, pedidos, a gente está sempre lá pedindo, Leandro. Batendo na porta. Batendo na porta, e essa é a nossa função, sim, né? Que bom que nós tivéssemos recursos livres para a gente poder contemplar A, B ou C, né? A gente tem tanto pedido em saúde, mas o nosso trabalho sempre foi pautado, sim, na saúde e, claro, pós-saúde se somam muitas outras demandas e a gente agradece essa oportunidade. Vamos deixar para ampliar um pouco mais a questão da saúde em seguida, olhando aqui para a Farroupilha, mas nesses 3 anos, deputada, algumas atuações, alguns trabalhos que a senhora cita como relevantes e importantes nesse seu mandato. Perfeito. A gente tem a possibilidade, nós tivemos de trazer algumas emendas, né? Acho que isso foi bem importante, foi uma oportunidade que o governo do estado deu aos deputados. Isso faz com que a gente tenha a possibilidade de atender 1 ou 2, 3 pedidos diretamente. E para mim foi uma experiência única. Claro que Farroupilha é sempre muito contemplada, né? Farroupilha é a nossa casa, a gente nunca vai deixar de estar ajudando, mas para a gente ter uma ideia, lá em 2019, quando nós tivemos a nossa primeira emenda, foi protocolada a emenda para ser executada em 2020. Isso aí, Farroupilha recebeu o Hospital São Carlos 160 mil, o Hospital São Francisco de Paula recebeu 80 mil, Flores da Cunha recebeu 70 mil, Teutônia 60 mil, Nova Prata 80 mil, Bento Gonçalves, 190 mil, e aqui eu abro um parênteses, porque o Bento Gonçalves, nós temos o Taquine de Bento e Carlos Barbosa, então a gente contemplou com equipamento no Taquine de Bento e também no Hospital São Roque, que é Carlos Barbosa. Veranópolis, 80 mil, Garibaldi, 80 mil. O Hospital São Pedro. Isso, São Pedro, e Caxias do Sul, 130 mil, ou seja, as nossas emendas foram praticamente 100% para a saúde e para os hospitais aqui da nossa Serra Gaúcha. Era 1 milhão em emendas, deu mais de 900 mil só na área da saúde. Só na área da saúde. Por que nós contemplamos os nossos hospitais da região? Nós vamos conhecer um a um, né, Leandro? Eu acho que é sempre importante a gente saber onde estar pisando, né? E essa relação com os hospitais, com as gestões hospitalares, ela tem sido muito próxima e muito profícua, porque a gente dali colhe as demandas dos gestores, mais do que isso, as demandas reprimidas que nós temos em cirurgias, e levamos isso ao Estado. Sim. Esse é o sentido da gente, né? A gente lutar pela nossa região para que a gente busque mais recurso, que busque com que o Estado consiga contemplar toda essa demanda que nós temos reprimida na saúde. E aí, claro, quando nós tivemos essa oportunidade de R$1 milhão, ele ficou aqui na nossa serra,
e aqui com os nossos hospitais. Com certeza. Bastante interessante. Além disso, o que a senhora destaca também? Depois a gente fala sobre a movimentação na saúde de Farroupilha. Mas o que dá para destacar também nesses 3 anos em termos de seu trabalho? Nós temos em 2020, então, as emendas de novo, São Carlos contemplado novamente com 100 mil, Caxias do Sul, o Hospital Geral, 140 mil, e aí veio aquela campanha muito forte, né? Todos pelo geral. Pelo geral, a finalização das obras. E depois esse anúncio importante, onde o governo do estado coloca 15 milhões para conclusão. Ali nós teremos ampliação de leitos, tanto de UTI neonatal, quanto, né, de infantil e assim como adulto. E aqui eu abro um parênteses, Leandro, para te falar o quanto é angustiante quando a gente recebe demandas vindo de famílias esperando um leito de UTI para um recém-nascido ou porque vai nascer e precisa desse leito. Então, é algo assim que nos move, é algo que nos deixa angustiado de certa forma, porque a gente precisa ter esses leitos de forma suficiente, né? Para que quando haja essa necessidade, o cidadão seja contemplado de uma forma orgânica. Sim. Não que eu tenha que judicializar, tenho que ir atrás de defensoria, atrás do município para que isso aconteça. A gente luta para que essas vagas e esses anseios dessas famílias que precisam de leitos de UTI, seja do pequenininho ao mais idoso, ele venha de forma natural, como eu disse, de forma orgânica, e isso ainda não acontece. A gente tem um lapso no nosso sistema de saúde, que é algo que nos incomoda muito, às vezes parece até uma caixa preta, a gente não consegue enxergar por que eu não consigo levar um paciente para Caxias, onde é a nossa referência. O hospital daqui muitas vezes de mãos atadas, os profissionais também, né? Então existe algumas coisas que a gente precisa melhorar e a gente tem lutado para isso. E 2021, para a gente só finalizar a questão de emendas na saúde, a gente contemplou novamente Farroupilha, que irá receber agora em 2022 com 100 mil reais. Contemplamos Ivoti, também com 100 mil reais. Vacaria, aí fizemos eu fui conhecer um projeto em loco, um projeto que recebe crianças com autismo, e aí tu te encanta e tu tem a vontade de... E não tem como dizer não vou ajudar. E tu tem a vontade de mudar aquela realidade, e ali a gente conseguiu uma emenda de 60 mil, que parece pouquinho, mas vai mudar o dia a dia daquelas crianças, né, que são trabalhadas de vários tipos de oficinas, mas o mais forte é a ecoterapia, que aqui nós temos, né, também a AMAFA que trabalha, e é um trabalho maravilhoso e merece sim o nosso aplauso. E dentro da saúde nós fizemos essas destinações. E aí, além disso, Leandro, que você vinha falando antes, nós trabalhamos de forma direta com muitas negociações, né? Envolvendo o Hospital São Carlos. O Hospital São Carlos, né? A Secretaria de Saúde, a própria administração municipal, todos os entes envolvidos, a própria pactuação com a alta a traumatologia, né? Alta complexidade. Traumato-ortopedia. Aqui, que vinha de uma luta de anos, né? Nós trouxemos a secretária Rita, e tu deve te recordar disso. Ali na Câmara de Vereadores. Ela veio conhecer o Hospital São Carlos, viu a estrutura, viu que tinha capacidade de prestar esse serviço, e aí veio o contrato sendo feito por tripartite, né? Municípios, Estado e União, e aí dá certo. Então essa união e essa possibilidade que a gente tem de colocar lideranças juntas para poder resolver, e aí o hospital com a sua equipe técnica, mostrando que tinha capacidade, que tinha a questão toda de prédio, de estrutura logística. Nós estamos centralizados, né, na região da Serra. Nossa região é muito boa. Então hoje a gente atende muitos municípios como referência aqui no Hospital São Carlos. Sim. E isso faz com que as coisas girem, né? O fluxo gire. Claro que aí veio a pandemia, muitas cirurgias foram deixadas para fazer, porque nós chegamos num momento de colapso dentro de leitos de UTI. Tinha que atender a questão da Covid. Da Covid. Né? Então, quando a gente fala de uma cirurgia de alta complexidade, eu tenho que ter lá um leito esperando, se necessário, né? Normalmente até para recuperação. Então, são muitas coisas que são de construções, de diálogos, de reuniões,
que muitas vezes não aparece na imprensa, né? E isso é importante, porque isso faz com que as coisas aconteçam na prática. Essas diversas frentes de atuação na saúde, nesses 3 mandatos, só para a Farroupilha, deputada, representam investimentos superiores a 20 milhões. A 20 milhões de reais. Eu acho que isso é legal a gente falar, porque parece impossível. Não, a deputada trouxe 20 milhões, não necessariamente eu trouxe, né? Eu acho que a gente tem que ser muito honesto. Mas esteve junto. Mas a gente conseguiu viabilizar, né? Sim. A gente pega ali portas de entrada, né? Que o hospital vinha lutando por muitos anos. Era de direito do hospital receber, mas ele precisava, sim, de apoio político. Ainda existe isso, ou talvez exista muito isso. Por isso a importância de a gente ter representantes da nossa região. Eu ainda entendo e acabei compreendendo mais com o andar dessa minha experiência o quanto a gente perde na região da Serra por não ter um deputado federal, né? Eu, graças a Deus, tenho o deputado Carlos Gomes, que é um grande parceiro, está sempre nos apoiando e nos mandando emendas aqui para a Serra Gaúcha, mas o quanto seria diferente um pleito, por exemplo, da Serra com um deputado da Serra? É diferente. E nós não temos. Então, a gente precisa rever, né, a questão dos nossos votos, a importância de nós termos representantes daqui, próximos de nós, que eu possa bater na porta, que eu sei aonde atende, onde é que eu encontro, não só daqui 4 anos a gente está próximo do eleitor. O nosso mandato, Leandro, sempre foi estar próximo. Bom, mas eu não vi mais a Fran não passou aqui, e realmente a gente não tem perna para estar em todos os lugares. Mas eu quero dizer que a gente tem hoje uma equipe qualificada, um escritório lotado aqui em Farroupilha, né, onde a gente optou em ter esse custo, porque esse é um custo nosso, da nossa equipe, não é pago por assembleia, nada, é nosso, justamente para estar próximo das pessoas, né? Então, assim, eu sempre quis falar com a Fran, mas eu nunca encontrei. Não, não é assim, porque nós temos o escritório aqui em Farroupilha, aberto de segunda a sextas-feiras, os nossos telefones estão sempre nas redes sociais e a gente fica muito feliz quando a gente é demandado por Farroupilha, quando a gente consegue contemplar e muitas vezes tirar angústias que as pessoas passam, né, por aqui, mas às vezes de exemplos simples, sabe, Leandro, que o que faltava para aquela cirurgia acontecer era uma informação, era um documento que lá ninguém pedia, mas a cirurgia parada. Então tem muita coisa que a gente pode fazer pelos nossos cidadãos e a gente, de certa forma, se sente muito feliz, mas tem muita coisa para fazer. Teve também o programa Assistir, né? Teve que é um programa da Secretaria de Saúde do Estado. Perfeito, foi um programa de remanejamento de valores. Eu acho que aqui a gente precisa aplaudir toda a nossa região, porque nós não tivemos hospitais aqui da Serra que perderam valores, diferente de Grande Porto Alegre. Né? Hospitais que tinham lá contratos desde 2014 com o Estado, e lá naquele contrato dizia que o hospital tinha o dever de cumprir tais números. Isso nunca tinha sido cobrado, Leandro. E aí vem a questão da gestão. A gente fala de dinheiro público. E aí eu tenho hospitais aqui da nossa região, pode pegar o próprio São Carlos, que vai receber, dentro deste ano, já começou a receber agora em outubro parcelas, porque foi parcelado, mais de R$1 milhão de remanejo. Ou seja, o hospital... É pela produtividade do hospital? Pela produtividade. O hospital vinha fazendo a mais do que ele tinha pactuado com o Estado. E o hospital tinha que pegar no caixa dele. E aí esse remanejo de valores, sim, essa busca de emendas, às vezes para poder fechar o caixa, a gente sabe das dificuldades que os hospitais têm, porque a gente fala lá de uma tabela SUS totalmente desatualizada, onde isso não se tem ideia de melhorar, e sim o que os governos têm feito? Alguns incentivos, que é por produtividade, né? Ou seja, tu consegue cumprir X, tu ganha o prêmio. A questão da meritocracia também, né? Meritocracia, que é algo que a gente precisa rever dentro de estabilidades, né? De funcionalismo público, porque a gente tem excelentes profissionais fazendo além da conta e tem aqueles, né? Que ficam, às vezes, nas costas largas do seu colega. E isso é em tudo. Dentro das empresas é assim, dentro, né, das nossas experiências. Então, o Estado tentou ser o mais justo possível, e aqui a gente precisa aplaudir esse trabalho feito pela Secretaria do Estado, em nome da nossa secretária Arita Bergman,
claro, com o apoio do governador, mas ainda tem discussões, né, Leandro, de hospitais que perderam 3, 4 milhões de reais por ano de repasse do Estado. Sim. Então, a Serra foi contemplada por... Agora me fugiu o número. Mas tem um número expressivo aqui um número na nossa grande. região. Na região, acho que foram 13 milhões. 13 milhões. 13 milhões. 13 milhões de reais de remanejo que veio só para a nossa Serra Gaúcha, né? E Farroupilha, mais de R$1 milhão. Certo. Vou pedir licença, deputada, nós vamos fazer o nosso intervalo, em seguida a gente volta para o complemento do nosso bate-papo. Fiquem ligados, a gente se reencontra já já. O Posto Camino de Farroupilha tem tudo para você e para o seu veículo. Gasolina comum, gasolina aditivada, gasolina Dura Mais, diesel S10, diesel S500, serviço de troca de óleo, palhetas para o seu para-brisa e loja de conveniência, com as bebidas na temperatura ideal para matar a sua sede. Nosso atendimento é diferenciado e prima pela qualidade para seu veículo e atenção ao cliente. Além de tudo isso, temos uma excelente qualidade de combustível em Farroupilha, proporcionando um ótimo rendimento e desempenho ao seu motor. E todo sábado, o Posto Camino faz a tradicional promoção de gasolina com um dos melhores preços da cidade. Posto Camino, na esquina da Rua Barão do Rio Branco, com Coronel Pena de Moraes. Aqui é o caminho do melhor combustível e do melhor preço. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, o futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila. Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio. Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado. E além da linha completa de seguros, a Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios. Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você. Borfar, Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fones 2628-2200, WhatsApp 54991469446. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Comer bem não precisa ser caro, mas precisa ser saudável e saboroso. A Divinas Marmitas Caseiras usa os melhores ingredientes e alimentos de qualidade para que você possa ter o melhor no seu prato. Todo dia um cardápio diferente, balanceado e preparado com a orientação de nutricionista para que a sua alimentação seja perfeita. De segunda a sexta-feira, tenha uma explosão de sabores em cada colherada. E para o final de semana, você pode pedir a sua marmita congelada e assim não se preocupar em cozinhar. Divinas Marmitas Caseiras, levando saúde em forma de refeição.
a marmita perfeita para o seu dia. Para a Festa da Uva em Caxias do Sul, de 18 de fevereiro a 6 de março. A Bitcom está pique recém-solteira. Mudou o status, apagou as fotos e tá exalando liberdade por aí. Agora ela não se apega mais. Pode vir positivo ou negativo que o coração tá aceitando todo mundo. Se joga nessa nova fase sem consulta ao SPC e Serasa. Nós queremos estar conectados com você independente de qualquer coisa. Já pode avisar que a mãe Bitcom tá on e roteando para negativados também. Vem pra cá. Chame no WhatsApp 98402-3364. Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo existe alternativa. Nós somos o Sicredi, uma alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Já estamos de volta aqui pela nossa TV Serra, a minha, a sua, a nossa TV. É a TV de Farroupilha. O que é daqui, você vê por aqui. A nossa entrevista do dia hoje conta com a presença aqui nos estúdios da deputada estadual do Republicanos, a deputada Fran Somense, é a nossa convidada. A deputada também aproveita para fazer uma breve prestação de contas dos seus 3 anos já completos de mandato na condição de deputada estadual. Mas, deputada, me impactou, eu tenho que dizer isso, me impactou muito esse número de 20 milhões de reais em 3 anos direcionados para o hospital. Claro, eu entendi, não é dinheiro que a deputada foi lá no governo do estado e colocou aqui no hospital, mas que a deputada esteve junto nas pautas, nas reivindicações, enfim, buscando programas. Dá para a gente esmiuçar um pouquinho, detalhar um pouquinho, como a gente diz, ampliar a lente em cima desses 20 milhões que se materializaram no São Carlos? Perfeito, acho que é bem importante até para as pessoas entenderem. Nós conseguimos ajudar, como a gente resgatou antes, trazendo a secretária do Estado, juntando municípios, tivemos reuniões importantes, né, com todos os prefeitos que tinham interesse nessa pactuação da habilitação em traumato e ortopedia. Isso vem para o hospital, claro, em troca de serviço, 420 mil mensais. Mensais. Isso. Depois a gente conseguiu ajudar na habilitação das portas de entrada, que era uma luta de muitos anos. É um outro programa. São 200 mil mensais. Nós conseguimos ajudar na qualificação dos leitos de UTI e retaguarda. Isso muda, né, o valor que era pago por leito, uma diferença de 52 mil reais. Depois a gente buscou também pela habilitação de mais 3 novos leitos de UTIs, né, em 3 anos isso parece pouco, mas dá 990 mil reais, porque são 33 mil mensais. E depois a gente teve ajudamos na habilitação de mais 5 leitos de Covid, que foi lá em junho de 2020, que são 240 mil mensais. Então, se a gente somar todos esses meses dessas pactuações e desses novos serviços onde o São Carlos está prestando, passam, e com as nossas emendas, emendas do deputado Carlos Gomes, vou falar do que os republicanos, né, conseguiu trazer, passa de 20 milhões de reais. Então a gente sabe da importância... Dá uma média de 6 milhões por ano. Nesses 3 anos, perfeito. Então a gente, claro, tem leitos aqui Covid que estão sendo desabilitados ou não serão, a gente ainda vive nessa insegurança, né, na questão do Covid, mas agora a gente precisa lutar, Leandro, e eu tenho falado isso com os outros deputados da Serra, e eu acho que essa união dos deputados é bem importante, para que nós consigamos deixar aqui na Serra mais leitos disponíveis.
para que as pessoas não precisem ficar judicializando para ter um leito, para sobreviver. Não dá para pegar todos esses leitos de UTI para a Covid e fechá-los. Não. Vamos aproveitá-los para incorporá-los aos hospitais. Precisa disso. Já tem um positivo do Estado em Garibaldi, né? Garibaldi nós não tínhamos leitos de UTI, teremos agora permanentemente 10 leitos no mínimo. Isso é muito importante, isso muda a nossa realidade, né? Estamos com o Hospital São Carlos cheio, Garibaldi aqui do lado, Caxias. Sim. Quanto é difícil, Leandro, eu tive um caso de uma mãe, só para finalizar, que ela precisava ter um casalzinho de gêmeos e ela teve que ir para Uruguaiana. Então, é um pecado. Aqui da Serra, não era de Farroupilha, mas era da Serra. Então, olha, poxa, é um momento que não tinha leito, entra na central de regulação de leitos. De leitos e aonde tem. Então, veja assim como não é onde o paciente quer, aonde tem, não adianta. Aonde tem. E, de certa forma, é desumano, né? Sim. Tu tá num momento delicado, tu viajar com aquele barrigão, quase nascendo os bebês, longe da família, as pessoas não conseguem todo mundo junto para estar contigo, né? Então, os nenês ficaram na UTI por quase 20 dias. Então, é difícil, né? Isso tem, de certa forma, judia da família, judia do momento, mas tudo bem, teve a chance de ter seus bebês, tiveram o leito de UTI necessário, sobreviveram, deu tudo certo. Mas tem casos, Leandro, que a gente sabe, porque a gente acompanha, e muitas vezes o dia a dia, né, do Clayton, que trabalha com gestantes, onde se perde, né, bebês nessas transferências, porque não consegue o leito, porque não deu tempo. Então a gente precisa lutar para isso. Nós precisamos fazer com que aqui na Serra nós aumentemos o nosso número de leitos de UTIs disponível para a população. E se necessário, nós tivermos que receber, né, de todo o estado, isso já acontece, esses remanejos. Sim. Mas que a gente conseguisse trabalhar de uma forma mais regionalizada e humanizada, porque as pessoas estão próximas dos seus lares, próximas das suas famílias, nesses momentos difíceis, que é tendo alguém na UTI. Eu só queria complementar e colocar, né, deputada, por exemplo, o nosso Hospital São Carlos aqui em Farroupilha, posso estar equivocado nos números, mas antes da pandemia nós tínhamos 10 leitos de UTI instalados no hospital. Hoje nós temos 30 leitos, é claro que tem leitos de UTI particulares, são 23 no SUS e 7 leitos de UTI particulares. Então, olha a capacidade de leitos que a gente colocou no nosso hospital, e essa estrutura, passada a pandemia, ela poderá servir, por exemplo, questões de alta complexidade, servir a população. Então, a defesa, a luta é pela manutenção, se não de todos, mas de boa parte. Isso aí, a gente precisa se unir, e aí eu acho que é importante as forças políticas e não partidárias, mas representantes da região, para que a gente mantenha esses leitos, né? O hospital tem estrutura, tem equipe técnica, tem qualificação, por que não buscarmos mais serviços para as pessoas fazerem aqui? Quantas coisas ainda as pessoas necessitam sair de Farroupilha porque nós não somos referência. É isso que a gente precisa, aproveitar esse momento onde o governo do estado tem colocado muitos serviços à disposição, muitos contratos à disposição, e a gente firmar isso e deixar para atender o nosso povo aqui pertinho. Deputada, vamos mudar a pauta, vamos falar de infraestrutura, e eu sou testemunha porque eu vi em algumas ocasiões a deputada fazendo foto da rodovia, mandando o áudio para o governador do estado, mandando a foto numa determinada ocasião. A deputada disse assim: governador, o que é isso? Olha aqui, cobrando. E nós temos então agora obras de recuperação de rodovias, já tivemos aqui com a 813, estamos no momento de recuperação do pavimento da RS 122, foi aquele ditado, deputado, água mole em pedra dura, até que bate, até que fura. É verdade. A gente teve a oportunidade de mandar para o governo do estado algumas demandas específicas de rodovias, né? Nós conseguimos ser contemplados aqui na Serra com mais de 12 milhões nas nossas rodovias. É pouco, mas é algo que nós não víamos há muitos anos. A própria 813, como tu citou, era uma reivindicação da comunidade, né, de toda a sociedade, de todo o povo que transita, Farroupilha, Garibaldi, né, Carlos Barbosa, enfim, de todo cidadão que passa por ali tem o direito de ir e vir de certa forma segura. Isso não vinha acontecendo porque ela estava de uma maneira
que era desumana. Ali foram investidos pelo governo do estado 3.450.000, né? E essa obra, quando nós pudemos mandar para o governador algumas obras que nós entendíamos emergenciais, essa foi a primeira, e foi a primeira que o governador do estado entregou, né? E teve aqui conosco, inclusive. Dentro do programa Avançar. Avançar, isso mesmo. Nesse programa, o governo do estado investiu no estado inteiro 1,2 bilhões de reais, né? Só na nossa 813 foram 3.450.000 reais, e foi uma das primeiras obras entregues, porque realmente ela não tinha mais condições. Eu acho que o governo do estado não aguentava mais receber, e não foi só a deputada Fran, foi uma união de esforços, né? A sociedade junto, batalhando, de certa forma gritando por ajuda, porque estava realmente... Não tinha como a gente trafegar ali de certa forma com segurança. Depois nós tivemos também, e agora está acontecendo, um pouquinho mais lenta a obra, mas está acontecendo a recuperação da 122, entre Farroupilha e Caxias, né? Ali também são 1.700.000, mais 1.119.000 até o trevo da Tramontina, e tem também um pedacinho de São Vendelino ali no trevo, né? Certo, a subida São Vendelino a Isso Farroupilha. aí, então São Vendelino, Farroupilha, Caxias do Sul, são mais de 3 milhões também de investimento, mais 1 milhão, 3, são quase 5 milhões. Quase 5 milhões. Na 122, nesse trecho todo. Nesse trecho todo. E nós colocamos também, não com menos importância, foi a 453 até a 470, né? Que é entre Farroupilha e Bento Gonçalves. Ali também foram mais de 5 milhões, estão sendo, né, e ainda vão ser investidos nessa recuperação. Então, para a Serra, né, a nosso pedido, foram mais de 12 milhões contemplados nessas 3 rodovias. Em obras rodoviárias, de rodovias, é isso, de né? rodovias. De manutenção, de recuperação. Recuperação, isso, porque aquele tapa-buraco que não dava cada mais. chuva que vinha abria não suportava mais. Então, a gente conseguiu fazer com que dentro desse pacote 12 milhões viesse aqui para as nossas estradas. Certo. Deputada, quero aproveitar um outro assunto também. A deputada tem voltado recentemente de Brasília, e nós tivemos uma missão da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul a Brasília para tratar da questão da estiagem. Aliás, a estiagem que assola o Rio Grande do Sul não é novidade nesse ano aqui. Já em outros anos, os últimos 3, 4 anos foram marcados pela escassez de chuvas. Foi positiva a ida desta missão de deputados, enfim, de lideranças do Rio Grande do Sul a Brasília? O que a gente pode colocar, deputado? Leandro, eu acho que primeiro, para as pessoas entenderem, o presidente da Assembleia Legislativa fechou a Assembleia, todos os trabalhos, comissões, subcomissões e o plenário, terça e quarta-feira dessa semana, para essa missão em Brasília. Eu me senti na obrigação de me somar nessa luta, né? A gente sabe o quanto a nossa economia e o quanto ela é movida pela nossa agricultura, pelos nossos agricultores, pela família, a produção familiar, né? E a gente viu de que nós não estamos preparados para isso, né? Mais uma vez, não foi só esse ano que a gente está tendo problema de seca. Isso já vem por 2, 3 anos seguidos. E a gente não fala em buscar resoluções de médio e longo prazo. A gente apaga incêndio, que é como a gente faz muito na saúde. E quando o presidente da Assembleia chamou e convocou os deputados, independentes de partido político, de ideologias, mas para a gente se somar a essa luta e fazer com que o governo federal enxergue o estado do Rio Grande do Sul diferente, eu me senti na obrigação de estar junto. E te digo, foi visível quando nós tivemos a apresentação dos números, com fotos, com vídeos, com gado morrendo de seca, o chão se abrindo, produções que elas não servem mais nem para alimentação para os animais. A gente viu o semblante do secretário que nos atendeu e realmente ele disse que está num momento de rever a região sul do país. Porque a impressão que nos fica, e é o que o governo federal tem demonstrado, é que a região do Nordeste, sim,
lá se precisa de irrigação. Lá tem seca. E aqui parece que não. Mas, ao mesmo tempo, Leandro, a gente precisa contar ao governo federal de que a gente tem momentos onde nós temos grandes enchentes aqui. Sim, também. Também. Então, nós temos, de um lado, água sobrando e, de outro lado, água faltando. E aí a gente precisa usar toda a tecnologia que existe para que a gente possa captar a água no momento que a gente tem sobrando e reservá-la para no momento que a gente precise. Seja fazendo açude, fazendo barragem, sendo a gente fazendo bacias de captação, enfim. Precisamos, e aí vem a parte técnica, a parte de responsabilidade ambiental, porque a gente sabe que tudo que a gente tem sofrido ambientalmente, talvez 90% vem de respostas que o próprio homem não fez a sua parte, né? Nós tivemos momentos onde parecia que a terra não era de ninguém, se fazia o que queria, se devastava, plantava, não se tinha preservações, né? Hoje, o nosso próprio Código Ambiental novo já muda esse cenário, né? Já tem outras obrigações e outras também facilidades, mas com responsabilidade, e é um momento que a gente precisa estudar daqui para frente. Então, se buscou recursos emergenciais, se busca inclusive financiamentos que o governo possa amenizar a dívida que os agricultores têm agora. Eles teriam que estar pagando, né, o que estariam colhendo, mas não com a safra. Mas não vai acontecer. E esse problema, ele não se resolve neste ano. Eles têm problema por 2, 3 anos. Perdura por alguns anos. Então a gente foi buscar assim com que o governo federal banque valores expressivos para que... E tem sinalizações nesse sentido? Tem sinalizações de diálogo. Então, o governo do estado estava representado pelo chefe da Casa Civil, pelo Arthur Lemos, onde vai se montar uma comissão permanente para tratar disso. Eu acho que isso é um avanço importante. Mais do que isso, nós não aceitamos vir sem nada, né? A gente gostaria de vir falando em milhões de reais em investimento para que os próprios bancos credores dos nossos agricultores também sofrerão, porque eles têm um crédito dado e com uma projeção de estar recebendo, sim, né? E às vezes as casas de crédito, elas não são com volume grande de capital. Então tem muita coisa comprometida e a gente precisa com que o governo federal dê esse olhar ao estado do Rio Grande do Sul e ajude e apoie. Existem mecanismos para isso e a gente foi lá, né, puxar esse gatilho, e agora existe esse diálogo que será feito com o governo federal, governo do estado e municípios, porque os municípios têm que estar... É um trabalho tripartite. O município tem que estar próximo, que é lá onde eu tenho a minha cooperativa, lá onde eu tenho o meu agricultor, que eu sei as dificuldades que eles estão passando. Nós temos casos, Leandro, de famílias com cooperativas tendo necessidade de ter alimento neste momento, né? Parece difícil a gente acreditar, mas... Que chegou a esse ponto. Mas chegou a esse ponto. Então, o governo federal tem algumas coisas já disponíveis aos municípios, e isso é bem importante, como horas máquinas que eles ajudam a pagar para levar a água, porque tem municípios que não tem mais água nem potável e nem água para o gado, né? Para a plantação. Então, existe já alguns apoios. Nós tivemos um exemplo de um município aqui gaúcho que já recebeu mais de 600 mil para ajudar nesse custeio neste momento. Essa ajuda do governo federal, ela é por 3 meses, o município tem que se cadastrar, né, e buscar esses recursos. Mas o que a gente foi pedir seria esse valor maior para ajudar nesse cofinanciamento, né, com os bancos, amenizando juro, tirando juro, bancando esse custo da instituição financeira, para que eles possam voltar a buscar e voltar a produzir. Foi uma boa quantidade dos 55 deputados, a maioria estava presente? Não, nós estávamos no primeiro dia em 12, depois em 15, em torno de 15 deputados, que se reveza, uns vêm rápido, voltam. Outros, assim. Isso, mas te dizer assim que tinha representação grande, nós tínhamos vários prefeitos participando, da Serra inclusive muita gente, muitos vereadores, unidos e formando esse corpo, né? Porque a gente precisa mostrar força e mostrar união. E ficou muito claro
governo federal de que o Rio Grande do Sul está clamando por ajuda, sabe? Eu acho que isso ficou muito... A gente conseguiu, de certa forma, sensibilizar o governo federal que aqui no Rio Grande do Sul... Nós também precisamos. Nós precisamos desse olhar. Se mostrou esta realidade que até o momento parece que o governo federal meio que desconhecia do Rio Grande do Sul. Não via, era longe. Tanto que quando o secretário foi falar, ele deu vários exemplos no Nordeste. Não, mas vamos para a nossa realidade, né? Sim. Então, acho que isso foi muito importante, foi um passo importante e, mais do que isso, terá essa comissão de trabalhos para agora, resultados emergenciais, mas resultados perenes a longo prazo. A gente precisa nos organizar para que todo ano a gente não tenha esse problema da seca. Deputada, eu preciso encerrar, a gente extrapolou o tempo, sempre muito bom conversar com a deputada, sempre bem-vinda aqui aos estúdios, que em 2022 a gente tenha muitos contatos também e possa estar compartilhando com a nossa comunidade também de trabalhos. É o que eu costumo dizer, ninguém faz tudo, mas a gente faz o que é possível e está aqui a deputada trabalhando bastante também por Farroupilha. Obrigado pela presença. Obrigada, Leandro. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, né, da gente falar um pouquinho do nosso trabalho. Mais uma vez, quero deixar aqui o nosso compromisso com cada cidadão, né, com cada um que sinta a vontade de contribuir, colocando proposições, criticando. A gente está aqui para se somar e para melhorar a cada dia, né? Temos o nosso escritório aqui em Farroupilha, ali no prédio, né, da Colombo, no edifício Dona Ruth, sempre à disposição de todos. E se eu puder deixar um recadinho assim positivo para todos, vamos cuidar cada um da gente com atividade física. A gente lutou muito pela essencialidade da atividade, do exercício físico aqui no Rio Grande do Sul. Agora estamos lutando para que dentro do ensino médio, a gente não deixe como opção ter educação física. Da educação física. Por que, Rogério? Por que, Leandro? Eu falo dos meus filhos em casa, eu preciso motivá-los, eu preciso tirar eles de casa para andar de bicicleta, para correr, para jogar vôlei. Agora a gente está cheio de quadras esportivas aqui em Farroupilha, fiquei surpreendida com quadras de areia, talvez muitos também não conheçam, porque a gente só trabalha e corre e não tem tempo de fazer uma atividade física. Busque, dentro da própria família, a gente fazer alguma coisa gostosa, que dê movimentação, que a gente acaba tendo, né, mais coordenação, mais disciplina e assim tendo qualidade de vida, porque isso faz a diferença. Faz a diferença na vida de todos. Obrigado, deputada. Agradeço, gente. Um grande abraço. Até amanhã com mais uma edição da nossa entrevista do dia aqui na TV Serra. A gente se encontra. Até lá.